E aí, sabe aquela ideia de que ciência e fé são como água e óleo, que simplesmente não se misturam? Parece que é uma batalha sem fim, né? A razão de um lado, a crença do outro. Mas e se essa não for a história toda? Hoje a gente vai conhecer a história de cientistas brilhantes, pessoas que também têm uma fé muito profunda. Essa é uma pergunta que pesa, não é? Seja na sala de aula, numa conversa em família, ou, sei lá, até no silêncio dos nossos próprios pensamentos. A sensação de que é preciso escolher um lado é muito real. Mas a questão é, será que é mesmo uma escolha necessária? E olha, esse sentimento é real. O físico Roberto Covolan, lá da Unicamp, descreve isso perfeitamente. É como se existisse um medo da ciência, um receio, mesmo entre pessoas de fé, de que a próxima grande descoberta científica pudesse, de alguma forma, balançar as crenças mais fundamentais. Mas essa é a única forma de enxergar as coisas? Para a gente desafiar um pouco essa ideia, vamos dar uma olhada em alguns gigantes da ciência. Pessoas que não só revolucionaram nosso mundo com suas descobertas, mas que também viviam uma fé super vibrante. Vamos começar com William D. Phillips. Imagina só, conseguir parar o movimento dos átomos, as partículas mais básicas de tudo, usando só luz. Foi por essa façanha que ele levou o Nobel de Física. A técnica dele abriu caminho para tecnologias revolucionárias, tipo computação quântica e relógios com uma precisão que a gente nem consegue imaginar. E a visão do Phillips sobre isso é muito reveladora. Para ele, não tem conflito algum. A fé e a ciência não são só compatíveis, elas se completam. Ele enxerga a assinatura do mesmo Criador tanto nas escrituras sagradas quanto nas leis que governam o universo. Agora vamos para Charles Townes. O trabalho dele em eletrônica quântica levou a uma invenção que hoje está em todo lugar, o laser. Pois é, uma pesquisa fundamental que nos deu de tudo, desde cirurgias de alta precisão até os leitores de Blu-ray. E a perspectiva do Townes nos dá uma chave para entender essa harmonia. Ele via a ciência e a religião como parceiras, não como rivais. Pensa bem, enquanto a ciência se dedica ao como o universo funciona, a religião vai atrás do porquê. Juntas, elas acabam pintando um quadro muito mais completo da realidade. Agora, vamos conhecer Francis Collins, um verdadeiro pioneiro. Ele liderou uma das maiores aventuras científicas da história da humanidade, o projeto Genoma Humano. A equipe dele basicamente decifrou o nosso manual de instruções completo, os 3 bilhões de letras que formam o DNA de cada um de nós. A visão do Collins é simplesmente fascinante. Ele consegue ver a grandiosidade da criação tanto num lugar de adoração, como uma catedral, quanto no laboratório dele, na própria estrutura do DNA. Para o Collins, o genoma é, como ele mesmo disse uma vez, a linguagem de Deus. Mas espera aí, será que essa harmonia toda é coisa só lá de fora? De jeito nenhum. Vamos agora voltar nosso olhar aqui para o Brasil, onde cientistas de renome também unem ciência e fé de uma maneira super inspiradora. Conheçam Marcos Eberlen, um dos químicos mais influentes do Brasil e membro da Academia Brasileira de Ciências. A pesquisa dele em espectrometria de massas foi tão inovadora que resultou na descoberta de uma reação química que hoje, pasmem, leva o nome dele, a reação de Eberlen. E o ponto central, na visão do Eberlen, é este. Quanto mais fundo ele mergulha na complexidade da matéria, mais forte fica sua convicção. Para ele, a ciência não é um caminho que afasta de Deus. Pelo contrário, é um caminho que leva direto para a inteligência dele. Lembram daquela citação lá do começo sobre o medo da ciência? Pois é, veio dele, do Roberto Covolan. Além de ser um físico super respeitado na Unicamp, ele transformou essa preocupação em ação. Ele fundou a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a ABC². A visão do Covolan para essa questão é de uma simplicidade elegante. Ele argumenta que ciência e fé não entram em conflito porque elas operam em áreas diferentes. A ciência está lá revelando os mecanismos da natureza, o como as coisas são. Já a fé convida a gente a refletir sobre o propósito, o para quê. O quadro que se forma aqui é impressionante. De ganhadores do Prêmio Nobel a pioneiros da pesquisa no Brasil, o que a gente vê são mentes brilhantes que encontraram uma sinergia muito rica entre a busca pela verdade científica e a jornada da fé, não um conflito. Então, o que todos esses exemplos nos mostram afinal? Talvez a questão não seja sobre reconciliar dois inimigos, mas sim sobre adotar uma visão de mundo muito, mas muito mais ampla. O teólogo Guilherme de Carvalho captura essa ideia de um jeito perfeito. Em vez de limitar, a fé pode, na verdade, expandir nossa percepção da realidade. Ciência e fé não seriam dois mundos separados, mas sim dois olhares, duas lentes diferentes para uma única e mesma realidade.
E é exatamente aqui que surge o conceito de uma embaixada de sentido. É uma metáfora linda para o trabalho de organizações como a ABC2, sabe? Elas atuam como tradutoras, construindo pontes de diálogo onde antes só parecia existir um abismo de conflito. E assim, a gente chega numa reflexão final. E se a verdadeira questão não for sobre escolher um lado? E se, em vez disso, o convite for para usar duas lentes superpoderosas, a da ciência e a da fé, para contemplar um universo mais profundo, mais rico e, bem, mais cheio de maravilhas? A resposta, talvez, esteja em olhar através das duas.